Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao estudo de hoje. Agradeço a presença de todos vocês aqui no estudo. Vamos só ver quem chegou aí com a gente, quem chegou no horário. Boa noite, Francisco, boa noite, Luiz. Sejam bem-vindos ao estudo. Pessoal que tiver aí também pode dar o seu boa noite, marcar a presença aqui no estudo. Boa noite, Suzy. Bem-vinda ao estudo de hoje. Só para eu saber como é que tá o som, tá ok? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tentei fazer uma programação nova aqui no para buscar melhorar a configuração do som, mas acho que esteja tudo ok. Boa noite, Lucy, bem-vinda ao estudo de hoje. Pessoal chegando no horário, parabéns para quem chega no horário. Um grande fator de sucesso é a pontualidade. O mestre Okawa fala sobre isso. A pontualidade é muito importante. Parabéns a todos que sempre chegam no horário nos estudos. Legal, som perfeito. Disponha, Lucy. Vamos começar. Legal, Suzy. Obrigado pelo feedback. Hoje a gente vai falar sobre... Legal, Francisco. Obrigado. Boa noite, Sângela. Bem-vinda ao estudo de hoje. Hoje, o pessoal que for entrando pode dar o boa noite, que ao longo do estudo eu vou cumprimentando o pessoal com bastante calma, com bastante tranquilidade. O ideal desse estudo é a gente poder conversar, poder bater um papo também. Fiquem bem à vontade. Hoje a gente vai aprender sobre o livro A Verdade sobre o Mundo Espiritual. Esse livro aqui, ele é basicamente um manual sobre o outro mundo. Quando você estuda e aprende sobre esse livro, você está praticamente treinado já para voltar para o outro mundo. Por isso, é muito importante estudar com afinco, estudar com seriedade esse livro. E, é claro, é algo que todos vocês estão fazendo aqui na quinta-feira à noite, buscando estudar e aprender sobre o mundo espiritual. Então, esse é um livro para cada um de vocês, é um guia, eu acredito, um guia de salvação, e para as pessoas à sua volta também. Caso você conheça alguém que você acredita que esse livro seja útil, indique para essa pessoa, apresentei esse livro para essa pessoa. Dessa maneira você vai ajudar também essa pessoa a conhecer mais sobre a existência do outro mundo. Ele é um manual, um guia prático sobre a existência do outro mundo. Boa noite, Carmen, bem-vinda ao estudo. Lembrando que o estudo ele é no formato ao vivo, justamente para a gente poder conversar, para a gente poder tirar dúvida, fazerem os comentários. Por isso, durante o estudo, podem deixar os comentários de vocês aqui no chat, dá para ler tranquilamente. Eu não consigo responder na hora para não quebrar a linha de raciocínio. É importante a gente manter a linha, mas ao final do estudo eu vou responder a todos os questionamentos. Por isso, podem deixar os comentários de vocês, podem deixar as suas dúvidas, que eu vou responder ao final do estudo. E, claro, mesmo que não tenha perguntas durante o estudo, logo quando acabar, fique à vontade também. A gente vai tirar o tempo que for necessário para a gente conseguir sanar todos os questionamentos. Boa noite, Luiz. Bem-vindo ao estudo. Legal, pessoal chegando, vamos dar início ao estudo de hoje. Eu vou lendo esse livro. Eu fui captando a essência, os pontos principais, e eu vou ir comentando sobre cada uma das partes. O livro ele tem muito mais conteúdo do que a gente vai falar hoje, não dá para abordar todo o conteúdo só em uma hora. O que a gente consegue abordar em uma hora é a essência do livro, as partes fundamentais. Boa noite, Carol, bem-vinda ao estudo. Vamos começar com a introdução do livro.
A introdução começa: acreditar no outro mundo traz felicidade. Nessa introdução, o mestre Okal comenta o que será que vai trazer mais felicidade para a gente, acreditar ou não no outro mundo. Se tudo terminasse com a morte, se não existisse a vida após a morte, não haveria sentido nenhum em a gente se esforçar, buscar aprender a ler, aprender, elevar o nosso caráter, enfim. Todo esse esforço que a gente faz, ele não teria muita utilidade. Por quê? Você ia se esforçar e quando você morrer, tudo vai acabar, não vai fazer sentido nenhum. Os sofrimentos que você passou, os desafios que você superou, ia ficar tudo por aqui. Isso é uma perspectiva muito infeliz da vida. A gente imaginar que a morte traz um fim a tudo é algo que traz muita infelicidade. E é algo também que não é real. O que o mestre Okawa prega, o que ele comenta que é a verdade, ele tem ensinado isso há mais de 30 anos que o mestre Okawa tem falado e pregado sobre o outro mundo, é que existe sim o outro mundo. O mestre Okawa, ele fez uma série de mensagens espirituais, tem mais de 1000 mensagens espirituais, ele conversou com mais de 600 espíritos diferentes, espíritos que foram em vidas passadas samurai, políticos, religiosos, gerentes, administradores, todo tipo de espírito que você imaginar, o mestre Okawa já conversou e fez mensagens espirituais. Ultimamente ele tem feito até mesmo mensagens espirituais de seres cósmicos, de alienígenas. O fato é que o mundo após a morte, ele existe, o mundo espiritual, ele existe. Essa é a maior conclusão que a gente chega, não só nesse livro aqui, A Verdade sobre o Mundo Espiritual, mas também em outros livros do mestre Ryu Hokawa. E os esforços que você faz nesse mundo, toda a sabedoria que você acumula nesse mundo, você leva para outro mundo. Você consegue levar para o mundo espiritual. Por isso que acreditar no outro mundo traz felicidade. Porque você sabe que, primeiro, a sua vida vai continuar, que não é porque o nosso corpo físico pereceu que a nossa vida acabou, não é isso. O fato do nosso corpo físico ter perecido, o falecimento do corpo físico, significa uma troca de dimensão. Significa que a gente vai iniciar uma nova jornada no mundo espiritual. E toda a virtude que você acumulou, você leva para outro mundo. Toda a sabedoria que você acumulou, você leva para outro mundo também. E quando você se aprimora, lendo os ensinamentos, praticando os ensinamentos, você consegue elevar a sua dimensão espiritual também. Você retorna a uma dimensão ainda mais elevada. Por isso, tem muito sentido, tem muito significado a nossa vida. O fato da gente vir aqui para o plano físico e superar uma série de exercícios no caderno de exercícios da nossa vida é algo que faz muito sentido, justamente porque o outro mundo existe também. E a maneira de pensar que vai trazer felicidade para você é você acreditar na existência do outro mundo, na existência do mundo espiritual. E por último, a maneira como você vive aqui nesse mundo vai influenciar a sua vida no outro mundo também. Por exemplo, se a gente vive com uma maneira de pensar baseada em raiva, ou gana, ou vontade de se vingar dos outros. Se esse é o estilo de vida, infelizmente ele vai acabar continuando no outro mundo. E isso não vai levar a gente a reinos elevados. Por outro lado, quando você busca uma vida correta, você busca a retidão através de uma religião correta, você busca estudar os ensinamentos, você busca ser uma pessoa melhor todo dia, essa sua maneira de viver, ela vai continuar no outro mundo. Ela vai influenciar a sua vida no outro mundo também. Por isso que é muito importante a gente buscar uma vida correta, uma maneira de viver correta. Porque a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente vive nesse mundo vai influenciar a nossa vida no outro mundo. E além disso, vai influenciar a nossa próxima encarnação também. Percebam como que
a nossa vida hoje, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar tem uma grande influência não só na nossa vida após a morte, mas na nossa próxima encarnação também. Por isso que é fundamental a gente levar muito a sério o nosso aprimoramento, e é claro que isso é algo que todos vocês que estão aqui no estudo de hoje estão fazendo. Continuando no tema do livro, a gente vai falar agora sobre o que ocorre na hora da morte. Quando o nosso corpo físico falece, o que acontece logo depois disso? Algo que acontece é a alma entrar e sair do corpo. A gente começa a ter alguns tipos de sensações de que a alma sai do corpo e a alma volta do corpo. Durante as primeiras 24 horas depois do falecimento, a alma está conectada ainda ao corpo físico, através do cordão de prata. O cordão de prata, ele liga a alma ao nosso corpo físico. Esse cordão de prata, ele permite que a alma e o corpo continuem conectados. Após em torno de 24 horas, isso é aproximado, o cordão de prata é rompido e a sua alma se liberta do seu corpo físico. Mas logo após a morte, a sua alma continua conectada ao seu corpo. E muitas pessoas que não têm conhecimento do outro mundo, elas acabam acreditando que estão vivas ainda. E elas ficam... Quem tiver mais interesse pode assistir o filme As Leis da Eternidade ou ler o livro As Leis da Eternidade. Muitas pessoas ficam conversando com as pessoas em volta, tentando explicar que não morreram ainda, que não estão entendendo por que os parentes estão chorando. Elas acham que estão vivas. Esse é um sinal de quem acabou de falecer. Mesmo quem tem conhecimento da verdade, muitas vezes pode ainda achar que está vivo, mas quem não tem conhecimento é mais preocupante ainda, porque não consegue entender que a vida acabou. Isso é o que são as primeiras sensações que a gente tem logo depois do corpo físico falecer. E tem algumas pessoas que não querem morrer e elas tentam resistir a isso. E isso gera um fenômeno que é chamado rigor mortis. É um termo, rigor mortis, é usado no cotidiano, e é quando o corpo físico ele fica duro, ele fica rígido, ele não consegue, você não consegue mexer aquilo. Mesmo que o corpo físico esteja morto, ele fica todo duro, você não consegue movimentar. O que é isso? É quando o indivíduo ele tenta resistir à morte, ele não quer sair do corpo físico, ele não quer abandonar o corpo físico, ou que está muito apegado ainda ao plano material. Isso causa o rigor mortis. Depois de em torno de 49 dias, o espírito do falecido é autorizado a deixar esse mundo. Geralmente, tem em torno de 21 dias, 49 dias, a gente não é um número definido, mas esse número 49 dias ele é muito importante, porque 49 dias é o número de dias máximo que a alma pode ficar aqui no plano físico. Depois desses 49 dias, essa alma tem que sair do plano físico e voltar para o reino astral, tem que voltar para o mundo espiritual. E depois disso, as pessoas vão voltar para outro mundo e todas as características materiais elas vão se dissolvendo e a pessoa vai se tornando um ser espiritual. Só que quem, por exemplo, não tem consciência que morreu ou está muito apegado a esse plano físico, esse tipo de pessoa ela não vai embora depois de 49 dias e acaba se tornando um espírito perdido. Aí ela vai possuir outras pessoas e vai ficar presa aqui nesse plano físico. Por isso que a gente fala que o trabalho de salvação de almas é um trabalho muito importante. Porque quando uma alma ela tem a consciência do mundo espiritual, quando uma alma tem a consciência de que a vida dela acabou e que está na hora dela voltar para o mundo espiritual, essa forma de consciência é uma forma de
salvação de almas. Esse é o trabalho que a gente da Rap Science desenvolve. Quando a gente chega do outro lado, vamos dizer, num caso que o espírito partiu desse mundo e chegou lá no mundo espiritual. O primeiro acontecimento é a travessia do rio Sanzo. O rio Sanzo, ele é um rio que separa o plano material do plano espiritual. Você pode atravessar esse rio de várias maneiras. Quem tem pouco apego pode atravessar voando, pode atravessar, tem o barquinho, tem o barqueiro do rio Sanzo. Você pode atravessar de várias maneiras, porque você entrou no mundo do pensamento. Tudo que você pensa acontece, não necessariamente você tem mais um corpo físico. E muita confusão é feita em relação ao rio Sanzo, porque quando você chega, você atravessa o rio Sanzo, é muito bonito. Tem flores, o local é muito bonito. E muitas pessoas acham que já chegaram no céu, mas não é isso. Você entrou, você está no reino astral, você está na porta de entrada, vamos dizer assim, do céu. E a partir dali tem o filme da vida e você vai assistir a sua vida compactada em 1 ou 2 horas, um filme da sua vida, com as principais palavras, principais pensamentos, principais ações da sua vida. Você assiste isso e você próprio, através de um processo de reflexão, vai determinar a dimensão que você vai acabar indo. Você faz uma reflexão da sua vida, tem um auditório também nesse filme da vida, no filme As Leis da Eternidade é mostrado isso, mas é muito importante que a gente tenha consciência que a nossa vida, os fatos principais da nossa vida vão ser mostrados ali naquele filme. Por isso que muitas vezes antes de agir, é importante pensar, o que eu vou falar, o que eu vou fazer vai aparecer no filme da vida se eu não me arrepender. Então, se eu fizer algo de errado, é melhor me arrepender daquilo para apagar ou eu buscar agir de maneira mais correta. Mas o filme da vida, ele de fato existe. Tem um trecho aqui no livro A Verdade sobre o Mundo Espiritual, que é um trecho de um livro do filósofo e místico Emanuel Swedenborg. O Swedenborg, ele fazia viagens astrais para o outro mundo e ele conta nos livros dele o que ele via lá do outro lado. E tem um trecho que ele conta de um indivíduo que estava lá no outro mundo, como não tinha ainda o filme da vida, porque era século XVIII, a época que o Swedenborg fazia essas viagens astrais. Ele chega lá no outro mundo, esse indivíduo, essa pessoa, e ela recebeu muito suborno quando ela estava viva aqui no plano físico. E ele chega lá, tinha como se fosse... Isso é o relato do Swedenborg. Essa pessoa chega lá, tinha como se fosse uma espécie de espírito juiz que ia julgar ela. E esse espírito apareceu na frente dessa pessoa, e nisso um livro caiu na frente dessa pessoa. E as páginas começaram a virar, um monte de página começou a virar, de maneira que os espíritos pudessem ver todos os crimes que essa pessoa cometeu ainda em vida. E estava tudo relatado lá, todo tipo de atrocidade que ele tinha cometido. E tudo que ele tinha pensado, feito, estava nesse livro que estava no pé dele e ia passando as páginas e mostrando tudo que ele tinha feito de errado. Isso mostra que o destino da pessoa é decidido por meio da reflexão desse tipo de ação. Claro que uma pessoa que recebeu suborno, uma pessoa que cometeu maus atos, ela vai acabar respondendo por isso também. E é importante que a gente tenha a consciência disso. Claro, o exemplo do Swedenborg é algo extremo, mas ele ilustra muito bem a questão que os nossos atos, eles vão ter um peso. O que a gente fala, como a gente age, o que a gente pensa, tem sim um peso na nossa vida. Isso é importante que a gente tenha consciência.
Falando agora sobre como é a vida no outro mundo, como que é a vida no outro mundo, como que é ser um espírito no outro mundo. Basicamente, no outro mundo, a gente não tem fome nem sono. Quando você tem um corpo espiritual, você abandona o seu corpo físico e você está puramente na forma de um espírito, você não tem mais sono, você não precisa mais dormir. Pode ser que você tenha a sensação de estar descansando, mas você não precisa chegar à noite e descansar e dormir durante 8 horas. Isso não é necessário. Alimentação também não é necessária. Lá no outro mundo tem um sol espiritual e você recebe a luz espiritual na sua alma e você se sente, no caso, cheio de energia com a luz que você recebe do sol espiritual. A gente não precisa comer e nem dormir lá no outro mundo. E quando você está numa dimensão celestial, é dia o tempo todo, não tem noite. O contrário acontece no inferno. No inferno é noite o tempo todo. Lá é sempre escuro e é sempre noite. E tem um outro fato interessante também em relação ao inferno, que no inferno a gravidade ela continua atuando. Por exemplo, se alguém pula de um precipício no inferno, ele vai cair para baixo. A gravidade vai puxar esse espírito e essa alma que está no inferno, ela tem ainda a parte, ela sente dor. Não é porque está numa forma de alma que ela deixa de sentir dor. Isso o Mestre Okawa comenta num livro, Uma Caminhada no Mundo Espiritual. É um livro que está só em inglês ainda, mas tem um trecho que ele descreve. A alma ela tem um sistema nervoso, pode-se dizer assim, e esse espírito ele pula do precipício e ele cai, ele sente toda a dor daquilo e a gravidade continua atuando no inferno. Então ele é escuro e a gravidade continua atuando. Já no mundo celestial, a gravidade não atua mais lá. Se você pula, você começa e você já tem uma certa vivência do outro mundo e você vai começar a voar. No inferno isso não acontece. Essa é uma diferença que tem entre o céu ou o mundo celestial e o inferno. O outro ponto também em relação ao inferno, isso creio que todos já saibam disso, mas recordar viver. O inferno ele é uma pequena parte do mundo espiritual. A maior parte do mundo espiritual é feita de luz, ela é do mundo celestial. O inferno é só uma pequena parte. É como se fosse um prédio de 50 andares. Esses 50 andares são a parte de luz, a parte celestial. E o subsolo, o porão desses 50 andares seria o inferno. Só que, como a gente está na terceira dimensão, o inferno ele é uma parte da quarta dimensão. Como a quarta dimensão está bem perto da terceira, o inferno acaba influenciando a terceira dimensão. Mas, em termos de proporção, você tem 50 andares de reino celestial e um porão só ali de reino infernal. É importante que a gente saiba distinguir a diferença de tamanho entre ambos. E o plano espiritual terrestre tem em torno de 56 bilhões de almas. 8 bilhões de almas estão encarnadas e a outra parte reside lá no outro mundo. Pessoal, lembrando que vocês podem deixar os comentários de vocês, podem deixar as dúvidas que ao final da live eu vou responder e a gente vai conversando também em relação aos comentários. Uma outra característica também é que no outro mundo, no mundo espiritual, você pode escolher a forma que você quiser do seu corpo físico. Você pode ter sempre a mesma forma, você pode mudar livremente a sua forma física também. E na média são necessários 3 anos para você conseguir receber um treinamento apropriado para sua alma e se purificar das impurezas que a gente acumulou na Terra. No mundo espiritual não tem distância nem tempo. Esses 3 anos que a gente fala é só para a gente ter uma ideia de quanto tempo leva. Aqui estando no plano físico, seria a sensação de 3 anos. Seria basicamente o ensino médio, vamos dizer,
para a gente conseguir se acostumar, ser bem treinado em questão de alma e também remover as impurezas que a gente acaba acumulando aqui na terceira dimensão. E nesse treinamento você vai tendo consciência de que você é um ser espiritual, que você tem uma alma. Então, essa é uma consciência que a gente acaba tendo também lá no outro mundo, e a gente precisa desse tipo de treinamento para se desapegar do plano físico e ir se acostumando com a vida no mundo espiritual. Agora, falando sobre a questão do inferno. Que tipo de pessoa que cai no inferno? A gente sempre quer saber disso aí. Quais são as características das pessoas que caem no inferno? Vocês com certeza têm conhecimento dos 3 venenos do coração, que são gana, ira e ignorância. Os 3 venenos do coração fazem com que as pessoas caiam no inferno. Então, essa é uma característica das pessoas que acabam caindo no inferno. São os 3 venenos do coração. Ganância é você ter um coração ganancioso, você cobrar demais das outras pessoas. Essa é uma característica da ganância. E são pessoas que têm um desejo insaciável. O desejo insaciável é uma característica de quem vai para o inferno. São pessoas que nunca estão satisfeitas, elas sempre estão insatisfeitas, sempre estão querendo mais. Essa é uma característica de quem acaba indo para o inferno, a insatisfação, reclama muito. Isso é um veneno, que é a gana. Para a gente combater isso, é importante que a gente desenvolva o espírito de doação, você ter uma mente altruísta, você conseguir ter a capacidade de compartilhar suas felicidades, de ter uma mente altruísta. E sempre pensar no amor que se dá e não no amor que cobra. Pensar o que eu posso fazer para ser útil às pessoas. O aprimoramento, por exemplo, da doação que a gente faz na Rap Science é uma maneira da gente diminuir a gana ou o apego a esse mundo. Porque você está se desapegando de algo que é importante para você em prol do espiritual. Mas a gana, ela é uma característica de quem acaba indo para o reino infernal. A segunda característica é a ira, é um coração furioso. Pessoas que são pavio curto ou que se irritam facilmente acabam indo também para o inferno, porque o inferno é um local que é repleto de raiva. O inferno é um local constituído por raiva, medo. Claro que a gente sente raiva de vez em quando, mas a gente não pode ser muito pavio curto. A gente tem que saber controlar a nossa raiva também. É muito importante que a gente faça um excelente controle da nossa raiva. E a gana, ela leva a ira também. Quando você é muito satisfeito, você não... Por exemplo, alguém não se comporta do jeito que eu quero. Isso vai gerar raiva para mim. Eu queria que o fulano se comportasse assim, e o fulano não se comporta. Aí eu fico irado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa raiva. O aprimoramento espiritual, ele é muito importante para o controle da raiva. Você tirar alguns minutos do seu dia, 10, 15 minutos, para ler um livro da Rap Science, para você fazer meditação, para você recitar os sutras, tudo isso vai ajudar você a diminuir a sua raiva. Por isso, muito cuidado com a raiva. Todo mundo sente raiva, é impossível a gente não sentir raiva. Mas a questão é, se eu sentir raiva, por quanto tempo eu vou ficar com essa raiva e quanto tempo eu vou levar para voltar num estado de tranquilidade. Por isso, o controle da ira é muito importante para a gente conseguir voltar para o plano celestial. Legal, pessoal, mandando as perguntas. A Luciana, boa noite, Luciana. Legal, ao final eu vou ler as perguntas, ok? Da Luciana, Luiz, agradeço as perguntas. Podem mandar, pessoal, as perguntas, os comentários, fiquem à vontade. E agradeço a Luciana e ao Luiz pelas perguntas. Vamos lá.
No final, eu vou responder todas as perguntas e ler todos os comentários também. O terceiro veneno do coração que acaba levando as pessoas para o inferno é a ignorância, que é você não conhecer a verdade, é o desconhecimento do mundo espiritual. Quando você não conhece o outro mundo, você não conhece os ensinamentos, você não conhece a verdade, isso pode levar você aos reinos infernais também. Por isso, a gente deve ter muito cuidado em combater a gana, a ira e a ignorância, porque essas são 3 características das pessoas que acabam indo para o inferno. E todo o aprimoramento espiritual que a gente faz, as doações, os kigans, a leitura dos livros, o estudo da verdade, como vocês estão fazendo nos cursos, tudo isso são aprimoramentos para ir removendo os venenos do coração. A prática da reflexão, enfim, tudo isso ajuda você a remover os venenos do coração. Falando agora sobre a questão da reencarnação. A reencarnação de fato existe? A resposta é sim. A reencarnação de fato existe. Nós somos seres espirituais, a nossa verdadeira morada é no plano espiritual. A gente está aqui em treinamento agora, a gente está treinando a nossa alma aqui nesse plano físico, temporariamente. A gente fica aqui 8, 9, 10 décadas treinando a nossa alma dentro desse corpo físico, mas na essência nós temos uma alma dentro do nosso corpo físico, e essa alma está sendo treinada aqui na terceira dimensão. E a gente faz isso várias e várias vezes. A gente já nasceu e já morreu várias vezes, e a gente vai nascer e vai morrer várias vezes também daqui para frente. E tudo isso faz parte de um sistema que Deus, Alcantara, criou para que as almas evoluam. E é um sistema para a gente conseguir alcançar a felicidade. A reencarnação é uma das provas da misericórdia do Criador. A reencarnação significa você sempre ter uma chance nova, você sempre poder renascer, sempre poder mudar a sua vida, fazer um plano de vida, vir de novo, aprender, melhorar eternamente. Isso é um sistema. Aqui no livro A Verdade sobre o Mundo Espiritual, o mestre usa o termo um sistema educacional criado por Deus. Isso é um dos sentidos da reencarnação. É como se fosse um sistema educacional divino que almeja a máxima felicidade para as almas. Então, a reencarnação, de fato, existe. E a gente está, sim, reencarnando várias e várias vezes em prol do crescimento e da evolução espiritual. E a gente poder nascer junto com Alcantara é uma oportunidade muito preciosa de poder estudar a verdade, estudar os ensinamentos com Alcantara, poder assistir às palestras dele, poder ler os livros que ele publica. Essa é uma grande chance dentro das nossas encarnações. Isso é algo muito raro de acontecer e a gente é muito afortunado, muito abençoado em poder participar dessa era. Essa questão da reencarnação, o mestre Okawa cobre aqui no livro A Verdade sobre o Mundo Espiritual. Quem tiver mais interesse pode ler o livro e pesquisar mais a fundo a questão da reencarnação. Esse livro, A Verdade sobre o Mundo Espiritual, ele é um livro baseado em perguntas. São uma série de perguntas que são feitas para o mestre Okawa. E tem uma pergunta aqui que eu acredito que todo mundo já se fez algum dia, que é se o ser humano pode reencarnar como animal. Existe a possibilidade de um ser humano reencarnar como animal? A resposta é sim, mas é algo que não é comum de acontecer. Raramente isso acontece. Não é normal isso acontecer. Uma alma humana, geralmente ela nasce como um ser humano. E uma alma animal, geralmente ela nasce como animal. Claro que um animal, se ele vai evoluindo ao longo das encarnações, ele pode evoluir espiritualmente e vir a renascer como um ser humano. Assim, mas isso é algo raro também. Mas um ser humano renascer como animal é algo extremamente
raro. O normal é o ser humano nascer como ser humano. E por que um ser humano nasceria como um animal? Seria em forma de treinamento para ele reconhecer o quanto que a vida humana é uma dádiva preciosa. Reencarnando como animal, essa alma humana vai sentir todas as dificuldades de ser um animal, de não receber, por exemplo, ter que caçar por comida, não ter liberdade, enfim, uma série de questões que envolvem a vida de um animal. E temporariamente, essa pessoa, ela nasce como um animal, ela experiencia essa vida e volta a nascer como um ser humano. Mas existe a possibilidade, sim, do ser humano nascer como animal, porém, a possibilidade disso acontecer é remota, mas pode acontecer. Falando agora sobre o karma, o que é o karma? Aqui no livro A Verdade sobre o Mundo Espiritual, o Mestre Cal comenta que o karma é a lição de casa que cada alma individual traz consigo. Cada karma é como se fosse uma lição de casa. Você acumulou uma série de lições de casa. Por quê? Ao longo da reencarnação, você vai acumulando qualidades e defeitos. E essas qualidades e defeitos, elas caracterizam a sua alma. Quando a gente nasce aqui no plano físico, a gente está querendo lapidar a nossa alma. A gente está querendo evoluir espiritualmente. E isso significa que o que é bom na nossa alma, a gente quer intensificar ainda mais, e o que é ruim, a gente quer corrigir, a gente quer melhorar. Isso que é o karma, são essas tendências da nossa alma que a gente vem acumulando ao longo das reencarnações. É uma lição de casa que a gente recebe e, baseado nas tendências da nossa alma, a gente faz um plano de vida, a gente escolhe os pais, o país, a família, o trabalho, a gente nasce aqui com base nesse plano de vida e a gente vai querer cumprir esse plano de vida e se desenvolver. O plano de vida ele é só 25% da nossa vida. 75% da nossa vida a gente tem liberdade total de mudar. O plano de vida não é fixo também. Você pode mudar o seu destino, você pode mudar o seu plano de vida. Mas saiba que você tem um plano de vida e o karma ele existe. O karma ele é esse acúmulo de tendências que a gente foi acumulando nas vidas passadas. E muitas vezes a gente fala de pagar o karma. O que seria pagar o karma? Na verdade, esse termo pagar o karma, ele não cabe dentro da filosofia do mestre, porque pagar o karma não é uma punição. A gente não está sendo punido aqui no plano físico. Tem duas maneiras de você, vamos dizer o termo pagar o karma, porque a gente está acostumado com esse termo aqui no Brasil. O que seria isso? Você pode pagar um karma de duas maneiras. Ou você vai sofrer o que você causou na outra vida, ou você vai ter a chance de fazer o mesmo mal e ver se você vai conseguir superar isso ou não. Por exemplo, uma pessoa que ela esfaqueou alguém, ela matou alguém com espada ou com faca na vida passada. Ela pode nascer nessa vida com um karma e ela morrer por cortes. Isso pode acontecer, porque ela acumulou essa tendência da alma de cortar alguém ou de matar alguém. Ela vai acumular essa tendência. E ela pode nascer como vítima nessa vida, para pagar o karma, no caso. Então ela vai acabar sofrendo, morrendo por um corte de faca, espada, enfim. Ou ela pode nascer nessa vida e ela pode ser um cirurgião, por exemplo. E ao invés de ela cortar para ferir as outras pessoas, ela pode nascer para ajudar outras pessoas, mas ainda utilizando a questão de cortar. Então, essa questão kármica ela é bem delicada, não é 100% dos casos que é assim, mas para a gente, no caso, dentro do caderno de exercícios, você pode nascer como vítima ou você pode nascer com a mesma tendência e ver o que você vai fazer com essa tendência que você adquirir. É assim que o karma funciona. Mas o karma ele não é uma punição. O karma ele é um acúmulo de tendências que a nossa alma veio acumulando
boas e ruins, e a gente faz um plano de vida, a gente escolhe esses treinos da nossa alma, baseado no nosso karma, a gente vem aqui e vem treinar a nossa alma. Só que nem tudo sai como planejado. O Mestre Okal, ele compara a vinda ao mundo espiritual, a vinda ao mundo físico, ao plano físico, a uma viagem. Quando você vai viajar, você se programa para ir lá fazer descansar em Porto de Galinhas. Você reserva o hotel, a passagem, tudo. E você vai para lá. Você fez um plano de viagem. O hotel que você ia ficar, o horário da viagem, a hospedagem. Você fez o plano. Agora, quem já teve a experiência de viajar, responda por si só. Sai tudo igual ao plano? Sai 100%. Você fala, eu planejei a minha viagem e ela saiu 100% o que eu planejei. Dificilmente a gente ouve alguém falar isso. Geralmente tem imprevisto, acontece alguma coisa. Vir para o plano físico é uma viagem arriscada também. Não necessariamente tudo vai sair como a gente planejou. Só que, como a gente tem essa chance grande de crescer espiritualmente, de equilibrar o karma, de acumular virtude, de poder crescer como alma, a gente escolhe esse plano e decide vir para cá e correr o risco de nascer aqui. Essa é a verdade da nossa reencarnação. Agora a gente vai entrar num outro assunto, que é a questão dos rituais, das cerimônias rituais para os espíritos que faleceram. Tem algumas linhagens de religião que falam que, por exemplo, se eu estou infeliz hoje, eu tenho algum infortúnio acontecendo hoje, a culpa é do antepassado meu, ele que é o culpado. O Mestre Okal ensina que não é bem assim. Basicamente, a verdadeira causa da nossa infelicidade é a nossa mente, é o nosso coração, porque nós que controlamos a nossa mente. Pela lei da sintonia de vibrações, a gente vai se sintonizar com diversos tipos de espíritos e através do nosso esforço, estudo, trabalho, a gente vai colher os frutos também dentro da causa e efeito. Por isso, nem sempre a culpa é do antepassado e não adianta também ficar colocando a culpa no antepassado porque eu sou infeliz agora. Se eu sou infeliz agora, a responsabilidade é minha. A autorresponsabilidade é um termo importante. No caso dos ancestrais, existem 3 situações que podem ter acontecido. A gente fala de maneira aberta aqui, porque é um tema importante da gente conversar. Eu acredito que a religião é um local para você falar sobre esse tipo de assunto. E vocês já me conhecem há tempo, vocês sabem que eu sou uma pessoa franca, aberta, e a gente fala sobre esse tipo de assunto. Tem 3 situações que podem acontecer com o ancestral. Ou ele foi para o mundo celestial, que é a melhor situação. Ou ele ficou preso nesse plano físico, que não é uma situação boa, ou ele acabou caindo no inferno, que não é uma situação boa também. Existem essas 3 situações. No caso do ancestral, ele ficou preso aqui no plano físico, ele está aqui apegado, ou ele é um mau espírito aqui no plano físico, ou ele acabou caindo no inferno. O que a gente pode fazer? Duas coisas que você pode fazer que vai ajudar a salvação dessa alma. Primeira, você próprio, através do seu exemplo, ajudar essa alma perdida. Vamos dizer, um avô meu, ele está perdido. Ele faleceu há décadas e ele está perdido aqui no plano físico. Ele resolve possuir alguém da minha família ou algo desse tipo. Qual que é uma maneira que eu posso ajudar esse ancestral? Eu, Gabriel, através do meu esforço, do estudo, vindo na igreja, participando dos cultos, tudo isso, através do meu esforço, eu começo a emitir luz. Como o mestre fala no livro As Leis do Segredo, você começa a emitir uma aura. Essa aura, essa luz, esse exemplo seu de esforço em estudar o ensinamento,
em fazer oração, em praticar reflexão, em participar do estudo, esse ancestral, ele vai ver esse seu esforço, ele vai começar a pensar também. E você pode influenciar ele positivamente e salvar a alma dele através do seu exemplo. Essa é uma maneira. Outra maneira, e o ideal é conciliar as duas, é você participar dos cultos aos antepassados. 2 vezes por ano a gente faz na Rap Science culto ao antepassado. E o culto ao antepassado ele é feito no templo. Por quê? Porque o templo ele tem uma atmosfera espiritual protegida. A gente treina essa atmosfera. Eu que sou responsável aqui de Jundiaí, um dos meus trabalhos é treinar, é lapidar o ar, que a gente fala. Você vai lapidando o ar e você vai criando uma atmosfera espiritual para os espíritos guias influenciarem o culto antepassado ou a cerimônia de Kigans. Quando você faz um culto aos antepassados, você está deixando na mão dos espíritos guias a orientação para cada uma dessas almas que faleceram, para cada uma dessas almas. Se essa alma está lá no mundo celestial, ela recebe a sua virtude e ela se alegra. Ela até mesmo busca aprimorar o trabalho de salvação dela lá no outro mundo. Se ela está perdida ou ela está no inferno, os espíritos guias vão ajudar ela a se orientar, eles vão dar orientações para essas almas. Por isso que participar dos cultos antepassados é a melhor maneira de você ajudar os seus ancestrais, mas é muito importante que você faça a sua parte também, que você se esforce em emitir luz e ser um bom exemplo para esse ancestral. Não adianta só a gente ficar só rezar, é importante também entrar em ação. Fazer o culto antepassado é importante. E a gente toma um cuidado que a gente não sugere que seja feito o culto antepassado em casa, porque pode ser que você atraia influências espirituais negativas nesse culto antepassado. O ideal é que você faça o culto antepassado numa cerimônia protegida. Esse é o ideal. Não é ideal fazer em casa. Então fica essa dica. No livro aqui, A Verdade sobre o Mundo Espiritual, o Mestre Okawa fala sobre isso. Então, em questão aos ancestrais, aos antepassados, esse é o ponto principal. Seja um bom exemplo como discípulo, como uma pessoa que pratica religião, que tem fé, e, eventualmente, 1, 2 vezes por ano, ou até mais, faça o culto antepassado. Na Rap Science a gente tem missa também. Quem quer ir além, existem missa de 1 ano, missa de 7º dia, 49º dia, a gente conduz também esse tipo de cerimônia aqui. Mudando de assunto agora, a gente vai falar sobre o que são os maus espíritos. Então, um mau espírito, ele é um tipo de ser que ele tem afinidade com a parte negativa da energia dos humanos. O mau espírito, ele não necessariamente era uma pessoa, ele era, vou organizar o raciocínio, desculpa. Um mau espírito, ele era uma pessoa, ela tinha um corpo físico igual eu, só que a mente dela ficou muito sintonizada com energias negativas. E quando o corpo físico dela pereceu, a alma dela continua existindo. Só que essa negatividade continua existindo, porque a gente é a nossa maneira de pensar. E ela vai se tornando um mau espírito. Ela vai cometendo maldades, ela vai possuindo outras pessoas, essa maldade dela continua. E é assim que ela se torna um mau espírito. Uma pessoa comum, se ela morre e ela continua com o coração escuro, ela pode se tornar um mau espírito. E a maior característica do mau espírito é essa conexão com negatividade, inveja, raiva, violência. É assim que mesmo uma alma saudável pode se tornar um mau espírito. O Mestre Okawa comenta o mau espírito igual uma pessoa que acaba adoecendo, só que na perspectiva espiritual. Se, por exemplo, a gente
comer errado, se a gente se alimenta mal, se a gente não descansa, se a gente abusa do consumo de álcool, tabagismo, o nosso corpo físico não vai ficar doente? Você vai adoecer e vai acabar indo para o hospital. O mau espírito, o que que é? Ele é uma alma que usou a mente de maneira errada. Como a gente sabe, no centro da nossa alma existe a mente. Existe a nossa alma, que tem o tamanho do nosso corpo físico, e no centro da alma tem a mente. Quando você usa a sua mente de maneira errada, por muito tempo, e você acaba se tornando, no caso, um mau espírito. E você vai para o inferno. A pessoa acaba indo para o inferno. Só que o inferno, ele é um hospital de almas. É algo temporário. O inferno, ele é um local de reabilitação. O espírito, ele vai para o inferno, ele vai ver almas que têm a mesma tendência do que ele, e ele vai fazer reflexão para sair de lá. O inferno, ele é um hospital de almas, e assim como Mestre Okal trata o inferno. Pode ser que aquela alma fique séculos lá, mas ele é temporário, ela vai ser tratada, assim como uma pessoa quando adoece, ela é tirada da sociedade, ela vai para um hospital receber tratamento. Quando ela melhora, ela volta. Uma alma que vai para o inferno também, ela está doente, ela precisa ser tratada, ela vai para o inferno. Vai ter dor? Vai ter dor. O inferno é um lugar doloroso, ele é um lugar amedrontador, ele dá medo, ele é obscuro, não é legal. Só que ela vai passar por esse processo de treinamento para fazer reflexão, se arrepender o que tem que se arrepender, voltar para o plano astral, para o mundo astral, 4ª dimensão pelo menos, e reencarnar aqui no plano físico. Dentro do ensinamento do Mestre Okal, ele ensina: uma alma não nasce do inferno. Não tem como vir do inferno para o plano físico. Isso é fora do mecanismo de reencarnação. Pelo menos para vir para o plano físico, tem que ir para a 4ª dimensão e conseguir encarnar. Agora, vamos dizer que essa alma ela conseguiu ascender ao plano físico. Essa alma estava no inferno, ela tinha várias tendências negativas, ela fez reflexão, voltou para o plano astral e encarnou de novo. Se essa tendência negativa ainda está muito forte, pode ser que ela se perca aqui no plano físico. Uma pessoa que, por exemplo, machucou outras pessoas ou tem tendências criminosas, ela pode nascer de novo, mas se ela não tomar cuidado, ela pode voltar essa tendência e se perder aqui e cair de novo, aí vai ser tratada, vai para o inferno, séculos às vezes, e esse é o processo de reencarnação. Chegando aos últimos tópicos de hoje, daqui do livro A Verdade sobre o Mundo Espiritual, como eu comentei, esses são apenas alguns tópicos do livro, como vocês podem ver, só de falar de alguns pontos já dá bastante assunto, então quem tiver interesse, leia o livro inteiro, estude esse livro de cabo a rabo, várias vezes, eu sempre leio esse livro, ele é um manual, um guia para o outro mundo, é um guia de salvação de almas, quer salvar uma alma, entrega esse livro, ele é um manual, um passo a passo para o retorno tranquilo para o mundo espiritual. O tópico de agora é: Deus existe de fato? Há alguma prova? Para toda causa, para cada efeito há uma causa. A gente fala do universo. O universo começou. A gente vai ficar um pouco filosófico agora. O universo começou. Mas o que tinha antes de tudo? Ele começou de algum ponto. E é nesse início de tudo que a gente que acredita em Deus, acredita que Deus foi o start. Existia só ele no início. Ele era tudo. Ele sempre existiu. Tem no livro As Leis da Fé, que tem um poema que chama 100 bilhões de anos de solidão, que Alcantara comenta que foram 100 bilhões de anos sozinho, em solidão total. O que Alcantara sentia no início de tudo era solidão. Antes da criação, existia só ele, só Alcantara e a solidão. Então, para todo efeito tem uma causa. Esse é o primeiro ponto.
E a teoria da evolução, que comenta que ela é amplamente aceita, mas a gente não acredita nisso, que o ser humano veio de uma ameba. Da ameba, ele virou o ser humano. Todos os animais, os seres humanos vieram de uma ameba, ou de um ser comum. Através da seleção natural, ele foi mudando e chegou em outras formas. O mestre Okawa comenta que você falar isso, você falar que o ser humano veio de uma ameba, é a mesma coisa que você pegar areia, cascalho, bloco de cimento, viga de aço, deixar aquilo no vento. Aí soprou um vento, caiu uma chuva, tinha um prédio. A gente sabe que é impossível. Você deixa lá cimento, areia e outros componentes, e aí, de repente, o arranha-céu foi formado. Isso não tem como. A gente tem que ter um fator humano ali para viga, aço e areia se transformar num arranha-céu, num prédio. É um absurdo, não tem como. Mesma coisa, o ser humano, com uma estrutura física perfeita, ter vindo da aleatoriedade, não faz sentido. Então, a gente não consegue... O mestre tem uma frase que é assim: ninguém nunca provou que Deus existe, mas ninguém nunca provou que ele não existe também. Não tem ninguém que chegou e falou, não existe. Mas não tem ninguém que falou também que existe. Só que, por outro lado, muitas pessoas ao longo da história da humanidade tentaram falar de Deus, do mundo espiritual. A gente deve ter respeito a essas pessoas. O que a gente acredita na Rap Science, pelo ensinamento do Mestre Okawa, é que o ser humano ele é parte da luz divina. Nós somos criados como parte da luz de Alcântara. A gente tem uma forma física hoje, mas a gente foi criado como ser humano. A gente não veio da ameba. Tem prova que o ser humano, que Deus existe? Não tem. Mas não tem prova que não existe também. E tem muitas pessoas que falam sobre Deus, que buscam provar a existência do mundo espiritual. O mestre atualmente é uma pessoa que fala sobre Alcântara e publica mensagem espiritual e fala sobre outro mundo. Por isso que a gente sempre fica antenado sobre isso. Eu, por exemplo, durante 10 anos eu fui uma pessoa totalmente materialista. Eu tinha certeza que Deus não existia. Durante 10, 12 anos eu tive essa crença. Só que em um momento da minha vida eu comecei a me perguntar: da onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Qual que é o sentido da existência? Foi aí que eu comecei a pesquisar religiões, encontrei a Rap Science e estou aqui até hoje. Tem momentos da nossa vida que a gente faz esse tipo de questionamentos. Não necessariamente Deus precisa de uma prova para ele existir. Tem coisas que existem e ninguém consegue provar. Mas a gente sabe que existe. O ar, por exemplo. Ninguém chegou e falou, isso aqui é o ar. Amor. Aí, ninguém colocou amor num frasco, num tubo de ensaio e falou assim, amor é isso aqui. Mas você sente ele. Você sente o vento, você sente amor. Deus, ele funciona também nesses princípios. Chegando ao último tópico de hoje, é a questão de por que a fé é importante. O mestre comenta que, no final das contas, você vai ter que escolher a fé. Tudo que vai restar para a gente, quando a gente partir desse plano físico, é a fé. Por isso que a fé é importante. A fé é importante porque ela funciona como um guia quando você está no plano físico. Você, através dos ensinamentos da fé, você busca a retidão, você busca uma vida correta. E quando você vai para outro mundo, a fé é a chave para entrar no mundo celestial. É exatamente a fé que é a chave para entrar no mundo celestial. Mas lembre-se dessa frase, a fé é a última coisa que vai lhe restar. Por isso, nunca abandone a fé. Saiba que a fé é o que há de mais importante na nossa vida. Tudo o resto são meios para esse fim. Mas a fé é o que é de mais importante na nossa vida, é a última coisa que vai restar para a gente. Por isso que a fé é de fundamental importância. A gente chega ao final das explicações do Estudo Livre 1 Hora.